vamos para a linguagem do cálculo de predicados, né? Então, vou falar aqui um pouco da linguagem do cálculo de predicados, mas vou utilizar a notação moderna, né? Porque a notação de Frege ninguém merece, né? Então, era uma notação bidimensional aqui, né? Só tinha a implicação, a negação e quantificador universal, e era uma notação bidimensional meio bizarra, né? Você vê aqui que para ele expressar o P se somente ser Q, bizarro disso aqui tudo, né? Então, o Q, a negação esse tracinho aqui, esse tracinho para baixo aqui é a negação. Não é o caso de P e não Q, é o condicional, né? Se P, então Q, né? O P está embaixo, então você tinha todas essas ramificações e tal, é uma notação meio ingrata, né? Então não vou utilizar a notação atual, tá? Então o vocabulário da lógica de primeira ordem, né? Vamos pegar aqui o caso mais simples, né? Sem identidade, sem funções. Ela inclui, né? Você tem que ter um conjunto de variáveis infinito, tá? Você não sabe quantas variáveis você vai precisar. Geralmente a gente usa as letras do final do alfabeto, né? A gente usa X, Y, Z. Né? Para ficar infinito, bora botar aqui ó, X1, Y1, Z1, né? X2, Y2, Z2 e aí vai. Você tem que ter um conjunto de constantes, né? Que fazem um papel de termos individuais, né? Na verdade, as variáveis também fazem papel de termos individuais. E a gente usa geralmente as letras minúsculas do começo do alfabeto. A, B, C, pode ser D, E, mas vamos simplificar aqui. A1, B1, C1, etc. Né? Você tem que ter símbolos de predicados, né? Símbolos de predicados n-ários, né? Que você pode ter predicados de qualquer aridade, né? Predicados, né? Que são os unários, relações binárias, ternárias, quaternárias, quinquernárias, e você tem que ter símbolos para tudo isso, né? Símbolos de predicados. Aqui geralmente a gente usa símbolos que lembrem os predicados que a gente está formalizando, né? Então, se eu estou formalizando baiano, eu vou usar um B, tá? Mas aí a gente vai ter que ter aqui, vamos dizer, P1, né? Predicado, aqui 1 porque é unário, uma relações binárias, relações ternárias e assim vai, né? Infinitos para cada, tá? Lembrando que essa relação aqui, mesmo estando com o mesmo letra, né? Essa relação aqui é diferente dessa outra, tá? Porque uma é binária e outra é ternária, né? É boa prática a gente usar letras diferentes para relações diferentes, tá? Mas mesmo que não usar, elas são relações diferentes porque ela tem aridades diferentes. Aí, além disso, você tem os conectivos, né? Que aqui você tem os mesmos conectivos do cálculo proposicional, né? Então você tem a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação material, o bicondicional, né? Na verdade você precisa só de dois, né? Precisa só da negação e mais um. Na verdade você pode ter só um, na verdade, né? Por exemplo, Frege usa dois, né? Usa a implicação e a negação. Dá para expressar o resto usando só isso. Deixei aí de exercício para vocês, tá? Mas você poderia usar só um, como a barra de Sheffer, que é o NAND, né? Na computação. Não é o caso de P e Q, né? Ou você tem também a seta de Peirce, a adaga de Quine, que são NOR, tá? Mas isso aqui, vamos simplificar, vamos ficar aqui com nossos conectivos mais simples. E aqui a gente vai chegar nos quantificadores, né? O cálculo de predicados de primeira ordem optou por se concentrar em contrapartes formais de quantificadores unários, né? E não binários, como no caso da silogística. Então a gente usa para todo x e existe um x, né? Então aqui são os quantificadores. Então, para todos x, a gente escreve assim, a gente usa esse quantificador aqui, que é um A de cabeça para baixo, que é o quantificador universal, e pro existe um x, a gente usa esse quantificador que é existencial. Aqui a gente também precisa dos parênteses, né? Se a gente estivesse usando notação polonesa, a gente não precisaria, mas a gente precisa aqui dos parênteses, tá? Aberto e fechado.
Então, a gramática, né? Agora vamos, isso aqui é o vocabulário, né? Vamos ver como é que a gente pode formar fórmulas, formar sentenças utilizando esse vocabulário, né? Então, como é que é a gramática? Toda constante e toda variável é um termo, ou seja, é um termo individual. São coisas que são utilizadas para falar de indivíduos, né? Então, se você tem, então, um termo é uma constante ou uma variável. Se eu tenho um predicado aqui que tem a aridade n, então esse predicado com o termo 1, etc., termo n, né, com o número correto de termos, é uma fórmula atômica, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, João ama Maria e eu tenho o predicado A, né, que é um predicado binário, né, vamos botar aqui o 2, e eu tenho AJM, isso aqui é uma fórmula atômica, tá? E a partir dessas fórmulas atômicas eu posso formar fórmulas moleculares, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho, vamos dizer que φ é uma fórmula φ e psi, né, aqui maiúsculo, porque isso aqui é uma metavariável, tá? Não está na linguagem da lógica, eu estou falando assim, aqui poderia ser qualquer fórmula. Se isso aqui são fórmulas, então também são fórmulas, não é o caso que φ e psi, φ ou psi, se φ, então psi, e φ, se somente se, psi. Tá? Perceba que esse φ e psi aqui pode ser qualquer forma, não precisa ser fórmula atômica, pode ser outra forma molecular, ou pode ser uma fórmula geral, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, isso aqui é uma gramática recursiva. Né? Então, a partir do momento que eu vou incluindo novas fórmulas, eu posso formar novas fórmulas, por exemplo, utilizando os conectivos. E por último, se φ é uma fórmula, né? Se φ é uma fórmula qualquer, eu posso escrever o seguinte: para todo x, φ. Né? Aqui é bom botar um parêntese, tá? Se φ for uma fórmula atômica, a gente não precisa botar o parêntese, mas se ela for uma fórmula mais complexa, tem que colocar o parêntese por questões de escopo do quantificador que a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso aqui é uma fórmula e também existe um x, φ. Né? Então, φ tem que ser uma fórmula e x tem que ser uma variável qualquer. Tá? Então, é assim que a gente forma fórmulas no cálculo de predicados, né? Tem muito a ser dito aqui sobre a gramática do cálculo de predicados, né? Mas 2 pontos são especialmente importantes, interessantes para a gente, que são as noções de o escopo de um quantificador e a noção de uma fórmula aberta fechada, tá? Vamos botar aqui. Então, o escopo do quantificador é o intervalo da fórmula no qual o quantificador atua, vamos dizer assim, né? E ele atua na fórmula que está logo depois dele, né? Que muitas vezes é delimitada por parênteses. Ou seja, o quantificador ele funciona mais ou menos como uma negação. Se eu nego aqui, ó, se eu tenho isso aqui, eu estou negando só o P, né? Porque a fórmula que vem logo depois da negação só é o P. Agora, se eu tenho isso aqui, eu estou negando P e Q. Eu estou negando essa fórmula toda. Do mesmo jeito é o quantificador. Tá? O quantificador, o escopo dele é a fórmula que está logo depois. Tá? E se a gente quiser que o escopo dele seja uma fórmula maior, a gente tem que colocar os parênteses. Né? Vamos dar aqui o exemplo. Né? Se eu tenho para todo x, px implica existe um x qx, o escopo desse primeiro quantificador é essa fórmula toda, e o escopo desse segundo quantificador é essa segunda fórmula, tá? E aí a gente pode falar de variáveis, que variáveis estão ligadas àquele quantificador, tá? Então, a variável ela está ligada ao quantificador se ela está no escopo do quantificador, né? Se ela é a variável que está sendo quantificada, né? Então, se meu quantificador diz para todo x, só vai estar só vai estar ligado a esse quantificador os x's da fórmula, tá? Se eu digo para todo y, os y da fórmula. Só que mais a questão aqui é o seguinte: esse x aqui só está ligado a esse quantificador se ele já não estiver ligado a outro. Então, esse x aqui ele está ligado a esse quantificador. Esse x aqui não. Esse x está ligado a esse quantificador, tá? Por quê? Porque quando
a fórmula que o para todo x está quantificando, né, está no escopo, ela não o x, esse outro x, né, do QX, ele não estava livre para o quantificador, né? Então o quantificador ele liga todas as variáveis, que é a variável que ele está quantificando, na fórmula do seu escopo, desde que elas estejam livres, né? E aqui também, isso aqui é um exemplo de uma prática, tá? Geralmente a gente vai utilizar aqui variáveis diferentes para não ficar confuso, né? A gente vai escrever para todo x. Px implica existe um y QY, tá? E aí agora aqui fica mais simples de ver que esse y aqui tá no escopo desse quantificador e esse x aqui está no escopo desse quantificador, tá? Então, uma ocorrência de uma variável numa fórmula é ligada se ela ocorre dentro do escopo do quantificador, ou seja, ela está ligada a um quantificador, e se ela não está ligada, ela é livre, né? Uma fórmula sem variáveis livres é chamada de uma fórmula fechada, ou uma sentença, né? Então, se eu tenho aqui para todo x, a mx. Para todo x, Maria ama x, né? Ou seja, Maria ama todos. Isso aqui é uma sentença. Porque a única variável que tem nela é essa, e essa variável está ligada a esse quantificador. Mas se eu escrevesse simplesmente assim, AMX, isso aqui é uma fórmula aberta. Porque esse x aqui ele não está ligado a nenhum quantificador. Tá? Por quê? O que isso aqui quer dizer? Maria ama quem? Quem é x? Né? Não sei. Aqui, pelo menos, estou falando, todos os x's. Eu poderia botar, existe um x que Maria ama, né? Aí seria uma sentença também, se eu escrevesse existe um x, Maria ama alguém, né? Existe um x, esse x aqui teria ligado aqui, tá? E aqui é importante porque somente sentenças, ou seja, somente fórmulas fechadas vão estar aptas para ter valor de verdade, tá? Então, gente, eu estava falando lá no começo da apresentação que a linguagem que o cálculo proposicional, ele engloba tanto o cálculo de predicados, ele engloba tanto o cálculo proposicional quanto a silogística, né? E vamos ver por quê, né? Que o cálculo de predicados englobe o cálculo proposicional não parece ser muito surpreendente, né? Já que o cálculo de predicados ele tem de alguma forma um cálculo proposicional embutido, né? Ele tem todos os conectivos do cálculo proposicional, né? A diferença aqui é que enquanto o cálculo de proposicional trata as proposições atômicas como, vamos dizer assim, caixas pretas, né? O cálculo proposicional só vai escrever aqui P. Uma proposição atômica é o quê? P. Né? É uma caixa preta. Você não sabe qual é a estrutura interna de P. É simplesmente P. O cálculo de predicados, vamos dizer assim, ele consegue enxergar a estrutura interna da proposição. Por exemplo, se ela tem quantificação ou não. Né? Então, no cálculo proposicional, tanto Sócrates é um homem, quanto João ama Maria, ou alguém ama Maria, eles são assim, P, Q e R. Né? Já no cálculo de predicados, né, Sócrates é homem, né, vamos dizer que H seja o predicado é homem e S seja Sócrates, é assim, HS. João ama Maria seria AJM e alguém ama Maria seria existe um X tal que AXM, né? Esse X ama Maria. Perceba que a ordem aqui na relação importa, né? Porém, uma vez que a gente tem as nossas proposições atômicas ou proposições mais simples, a gente pode formar proposições complexas exatamente igual ao cálculo de predicados. Eu posso negar, eu posso dizer João não ama Maria, simplesmente dizendo A não é o caso de AJM. Eu posso fazer conjunções, eu posso dizer o seguinte: João ama Maria e Sócrates é homem. Eu posso dizer João ama Maria ou Sócrates é homem. Né? Eu posso dizer, se João ama Maria, então existe um X que ama Maria. Né? Alguém ama Maria. Né? Então perceba que nesse caso aqui, especificamente, isso aqui é uma verdade lógica. Né? Só que no cálculo proposicional, ele ia ser simplesmente Q implica R, que não é uma tautologia. Né? Então, nesse sentido, o cálculo de predicados ele é mais poderoso do que o cálculo proposicional. Ele faz tudo que o cálculo proposicional faz e, além disso, ele consegue enxergar a estrutura interna da proposição e ver relações dada a estrutura interna da proposição. Né? Então, parece plausível, né?
cálculo proposicional de predicados realmente é mais poderoso que o cálculo proposicional. Por outro lado, que seja possível expressar na linguagem do cálculo de predicados as proposições categóricas da silogística é menos óbvio, né? Afinal, na silogística a gente tem 4 quantificadores binários, né? Todos, nenhum, alguns e alguns não. E já a linguagem da lógica de predicados conta apenas com 2, né? Para todo x existe pelo menos um x. Mas a verdade, gente, é que essa habilidade de formar fórmulas complexas a partir de outras fórmulas, né? Vamos chamar isso aí de o módulo proposicional do cálculo de predicados, faz com que esses 2 quantificadores sejam suficientes para expressar as proposições categóricas, né? Deixo aqui com vocês o quadrado de oposições de Frege, né? Claro que tá com a... Vou até deixar aqui do lado, ó. Tá com essa notação bizarra de Frege, né? Mas você consegue expressar todas as proposições. Vamos ver como é que fica, né? Todo A é B. Todo A é B. Deixa eu deixar isso aqui sempre na frente, para a gente ficar olhando aqui o quadrado de Frege e vendo como a notação dele é bizarra. Todo A é B. Como é que isso fica no cálculo de predicados? Fica o seguinte: para todo x, se x é A, então x é B. Fica assim, tá? Mas vamos prestar atenção aqui um pouco no procedimento que a gente utilizou para formalizar aqui, tá? Quando eu falo para todo x, né, esse codificador universal, eu estou falando literalmente de todos os indivíduos no domínio, né? Sempre que você precisa restringir a quantificação a uma classe, você usa um condicional, né, em que o antecedente do condicional faz esse trabalho de restringir. Porque só estamos afirmando o consequente, ou seja, que é B, daqueles que são A, né? Se aquele x é A, ele é B, né? Então, por exemplo, quando eu falo todo homem é mortal, é uma sentença universal, fala sobre todos os x. Só que eu não estou falando todos os x, não estou falando que tudo é mortal, estou falando que todo homem é mortal. Estou falando para todo x, se x é homem, então x é mortal, né? Então perceba, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: todo mundo que está na classe dos homens está na classe dos mortais, né? A classe dos homens é um subconjunto da classe dos mortais, né? E quando eu estou dizendo isso, estou dizendo que todo homem é mortal, né? Então esse procedimento é bastante interessante, a gente vai ver que a gente vai utilizar ele para várias coisas, tá? Agora bora ver como é que fica o segundo, né? Então aqui na lógica de Frege, né, na notação de Frege está assim, né? Lembre que isso daqui fica assim, né? H de x, M de x, e aqui a gente está quantificando para x. Isso daqui é o quantificador universal, isso daqui é a conjunção em que aqui é o antecedente e aqui é o consequente, tá? Então, meio bizarro, mas é assim. Então, tá lá como tá lá em Frege. Vamos para a segunda, né? A universal negativa. Nenhum A é B. Aqui eu acho a melhor maneira de expressar isso é dizer o seguinte: não existe um x tal que x seja A e x seja B. Não existe um x que seja A e B, né? Quando eu falo isso, estou dizendo que nenhum A é B. No quadrado de Frege, né, essa de cá, essa em cima na direita, ela tá formalizada de uma maneira diferente. Frege formalizou assim, ó. Por quê? Porque ele não tem conjunção, tá? Ele também não tem o essencial, ele só tem quantificador universal e condicional. Então ele colocou assim: para todo x, se x é A, então x não é B, né? Que também é uma boa formalização. Para todo x, se x é A, todo A é não B, né? Isso é equivalente a dizer nenhum A é B, né? Só que acontece que essas duas sentenças aqui, elas são equivalentes, tá? Por quê, gente? Porque esses quantificadores, eles têm a seguinte propriedade: para todo x, ele é equivalente a não existe um x não. Tanto para todo x não existe um x não. Então todo mundo é mortal. Eu estou dizendo o seguinte: não existe um não mortal. E vice-versa, né? Então existe um x é a mesma coisa de dizer não é o caso que para todo x não. Então se eu falo existe
existe um filósofo, existe ao menos um filósofo, eu estou dizendo o seguinte, nem para todo x não é filósofo. Né? Então você fazendo essa substituição aqui, né? Eliminando as duplas negações e tal, e fazendo aqui lógica proposicional, você consegue ver que essas duas sentenças são equivalentes. Só que a gente não vai falar aqui de métodos de prova, esse tipo de coisa aqui, tá? Vamos ver como é que fica a terceira. Algum A é B. Algum A é B. Simplesmente estou dizendo o seguinte, existe um X que é A e que é B. Né? Algo é A e B. Algum A é B. Né? Obviamente Frege também não está usando isso porque ele não tem esse codificador. Né? Então ele está usando... Então é o de esquerda embaixo ali. Ele está usando nem para todo X A de X implica não BX. Né? Então perceba que tem... Então vamos dizer... Aqui é para todo X AX implica BX, né? Para todo X AX implica BX. Aí ele está negando aqui antes do quantificador, negando depois do quantificador, não está negando, mas ele está negando B. Então fica assim, né? Então é como está lá, né? E agora falta a última, né? A particular negativa, que é algum A não é B. E assim, a maneira que eu acho melhor de expressar aqui é nem para todo X A de X implica BX, né? Não é o caso de para todo X AX implica BX. Por que eu acho isso aqui melhor? Porque essa particular negativa é a contraditória da universal positiva, né? E aí, para ficar mais claro, eu vou colocar só a negação mesmo, né? Uma é a negação da outra, né? Então você vê que uma vantagem dessa formalização no cálculo de predicados é que você consegue ver exatamente quais são as contraditórias, né? Lembra que sempre tem essa dificuldade, né? Muita gente acha que a contraditória de todo A é B é nenhum A é B, né? Aqui você vê, não. Realmente, aqui você tem simplesmente a negação uma da outra, né? E é assim que está em Frege, tá? Então perceba que da mesma forma a negação de nenhum A é B é algum A é B. E mesmo em Frege você vê que também as dele é a negação uma da outra, né? Então você consegue ver essas relações de contraditoriedade de maneira muito mais simples nessa formalização, né? Eliminando a dupla negação, etc, tá?